Te louvamos, Pai, por essa noite, ou melhor, por esta manhã. Louvado seja o teu nome. Agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso, glorioso. Todas essas programações que teremos essa semana será para o teu louvor. E desde já nós pedimos a bênção do Senhor para cada uma delas. Que glorifique o teu nome, faça bem para o nosso coração. Pedimos ainda que esta mesma graça nos chegue agora, nesse instante que vamos abrir a tua palavra. Fica conosco, Deus, nos abençoa. Que ela habite ricamente a nossa alma. Que nós sejamos moldados pela verdade da Escritura. Que o Senhor tire de nós os nossos conceitos, pensamentos. E que toda a nossa mentalidade seja formada a partir da Escritura. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, vamos abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Eu vou começar hoje fazendo uma meia-culpa, viu? Semana passada eu disse que eu iria dividir esse parágrafo que vai do 9 ao 20 em 3 sermões, não foi isso? Então ontem seria, o domingo passado seria o primeiro, o segundo, semana que vem o terceiro. Meus irmãos, não deu, tá bom? Essa é a minha meia-culpa. Essa semana eu me lancei sobre o texto e quando eu comecei a estudar as palavras e ver as conexões, eu falei, não, vai ter que ser aqui quase que cada versículo um sermão. Então vocês tenham paciência aí. Mas eu sempre achei que essas coisas que nós vamos ver hoje são muito preciosas para a gente passar por cima de uma vez por todas. Nós falamos, irmãos, que do capítulo 12 em diante nós entramos na parte prática da carta. Quando às vezes nós falamos parte prática, pode dar uma sensação que os outros capítulos não têm praticidade nenhuma. Isso não é verdade. Paulo, quando está falando a respeito da doutrina, ele é prático na sua doutrina. E quando ele fala dos aspectos relacionais, dos aspectos práticos, ele é muito doutrinário para fazer isso. Então essas duas coisas, elas estão intercaladas na Sagrada Escritura. Nós fazemos essa divisão apenas para efeitos pedagógicos. Mas, na verdade, as duas coisas estão entrelaçadas. Importante também os irmãos lembrar, como pano de fundo para a gente olhar o texto hoje, que a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredita que a igreja de Roma foi formada a partir daquele grupo que se convertera em Atos capítulo 2. Vocês lembram que haviam 17 nações em Jerusalém, entre eles haviam os romanos. E esses romanos judeus se converteram ao Senhor Jesus Cristo, voltaram para Roma e estabeleceram ali uma igreja. Então lembre-se disso. O outro ponto que eu quero também deixar na sua mente, que vai ser importante para a nossa análise hoje, é que havia uma tensão na igreja de Roma com respeito ao relacionamento entre judeu, cristão e gentio. Então os judeus, mesmo cristãos, eles ainda se circuncidavam. Eles praticavam aquelas dietas do Antigo Testamento, que vocês lembram, pode comer isso aqui não pode comer, animal tal pode comer, esse animal aqui não pode comer. Eles guardavam sábados, eles comemoravam as festas do calendário judaico. Então, para esses judeus cristãos que ainda praticavam leis do Antigo Testamento, era muito difícil conviver com gentio. Por quê? Ora, óbvio, o gentio não guardava o sábado. Então estava lá o judeu todo consagrado no sábado, orando a Deus, e o gentio estava lá andando no seu cavalo, trabalhando tranquilamente. Imagina o gentio fazendo um churrasquinho de carne de porco, e o irmão judeu passando na frente, vem aqui comer um pedaço dessa carne de porco. Isso seria um insulto. Então, eu estou falando isso, irmãos, para vocês terem a ideia de que todas essas orientações de Paulo aqui, que são orientações desses aspectos relacionais, têm como pano de fundo essas tensões que estavam ocorrendo na igreja de Roma. Judeus e gentios não estavam convivendo bem. E é por isso que eles precisavam tanto dessas orientações. E hoje nós vamos olhar a orientação do verso 10, tá bom? Então vamos ler aqui o texto sagrado.
A palavra de Deus diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Muito simples, não é? Muito simples. O nosso plano aqui hoje é, primeiro, passar por algumas definições. Nós vamos definir os termos, tentar entender a relação entre eles aqui, e logo depois nós vamos explicar os porquês. Por que nós temos que fazer isso, por que Deus requer isso da gente, e aqui nós vamos tentar dialogar um pouco mais amplo com toda a Escritura. Então, irmãos, o mandamento inicial, nós vamos aqui quase que palavra por palavra. Paulo começa no verso 10 dizendo: amai-vos cordialmente. Algumas versões traduziram como amai-vos de coração. No idioma em que o Novo Testamento foi escrito, essas duas expressões, na verdade, são uma única palavra. A palavra é philostorgos, filo de amor, e storge, é a ideia de uma coisa emotiva. Então, Paulo está falando assim: amem-se de um modo emotivo, que o amor de vocês seja um amor profundamente marcado por afetos. A ideia aqui, irmãos, é de um amor natural, é um amor como aquele que você tem por pai e mãe. Se eu perguntasse para você, quando foi o momento da sua vida que você começou a amar seu pai e amar sua mãe? Você simplesmente não sabe. Porque a sensação que nós temos é que nós já nascemos amando essas pessoas. Então, de cara aqui, você deve ter percebido, o apóstolo Paulo desconstrói completamente aquela ideia do amor estoico, sem emoção, frio, e que se limita apenas a fazer o bem, porém se mantém distante emocionalmente. Você já deve ter ouvido essa frase assim: eu amo essa pessoa, mas eu não gosto dela. Já ouviu essa expressão? Então Paulo aqui está combatendo de cara isso. Ele está falando que o amor entre irmãos precisa ser um amor marcado por profundos afetos. É verdade que em alguns contextos pontuais, um certo relacionamento pode ser resumido a você tratar bem, ajudar, orar por essa pessoa, mas esse aqui não é o amor que está sendo dito aqui no verso 10. Nós não podemos nos contentar com essa superficialidade. O nosso desejo tem que ser buscar aprofundar, buscar criar afetos. Lembre-se que aqui é uma ordem. É uma ordem, isso é, deixar de cumprir as ordens de Deus é pecado. Portanto, Paulo está dizendo que a plenitude do amor, ela precisa ser marcada por profundos afetos. A próxima expressão, continuando na leitura do verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Uns aos outros se refere a quê? Refere-se à igreja. Ele está falando aqui do ambiente da comunidade da fé. Ele está falando de todas aquelas pessoas que foram regeneradas, unidas ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Mas essa expressão uns aos outros também mostra que esse amor, ele é caracterizado pelo que nós gostamos de chamar de reciprocidade. Você tanto oferece como recebe. Você tanto ama de uma forma afetiva, como também, ao mesmo tempo, você é amado. Esse amor, irmãos, eu gosto de caracterizá-lo como sendo um desdobramento do amor ágape. O amor ágape nós falamos domingo passado, no versículo 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Esse amor do verso 9, ele é um amor ágape. Nós falamos que a ideia dele é que ele é sacrificial, ele é incondicional, esse amor às vezes não é correspondido. Então esse é um aspecto do amor. Mas a partir do momento que nós entramos na comunidade da fé, esse amor ágape, ele se desenvolve numa outra dimensão, em uma dimensão afetiva, numa dimensão em que nós temos uma conexão de alma, uma proximidade, nós amamos estar entre os irmãos, e nesse relacionamento nós tanto doamos amor como recebemos amor. Então é como se o ágape gerasse esse. Então é isso que significa a expressão uns aos outros. Vamos continuar a leitura. Amai-vos cordialmente uns aos outros, agora, com amor fraternal.
Amor fraternal, novamente no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, é uma única palavra. A palavra bem conhecida nossa, Filadélfia. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Filo é a palavra grega para amor e adelphos é a palavra para irmão. Então, Paulo está falando aqui que esse amor emotivo, ele é semelhante ao ambiente do amor familiar. O amor de irmãos. Aqueles irmãos que são criados juntos ali, que estão todo o tempo conectados, próximos, compartilhando, às vezes até se desentendendo, mas eles se amam. Você sabe como funciona isso. Imagina que você teve lá um desentendimento com uma irmã sua. E você está com muita raiva dela, ela está com muita raiva de você, e você vai desabafar com um amigo. Minha irmã fez isso, minha irmã falou aquilo, não sei o quê. E seu amigo olhando para você diz assim, rapaz, de fato, sua irmã é uma megera, sua irmã não presta, sua irmã devia morrer. Você começa, epa, calma. Eu posso falar mal dela, mas você não pode. Então imagina que essa mesma irmã fica doente. O nível de envolvimento emocional na doença dessa pessoa que você ama com esse amor fraterno é muito diferente de uma pessoa distante de você. Então Paulo está dizendo que é esse tipo de amor que tem que marcar os nossos relacionamentos. É por isso que na igreja nós nos chamamos de irmãos. Por causa dessa orientação aqui. Nós somos uma família espiritual. Nós somos irmãos da família de Deus. E esses laços, irmãos, Paulo está dizendo, ele precisa ser afetivo. Esses laços precisam ser profundos, porque nós seremos eternamente irmãos. Nós somos participantes dessa família por toda a eternidade, recebendo do próprio Jesus Cristo a seiva que nutre o nosso amor todos os dias. Então é isso que ele quer dizer com a expressão amor fraternal. Vamos continuando. Restante do verso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, agora, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa palavra honra, ela é usada para falar de algo que possui um preço alto, algo que possui distinção, deferência. Algo tratado de uma forma diferenciada. As irmãs, que normalmente têm muitos objetos em casa do tipo de bijuteria, normalmente você pega todas as bijuterias e coloca numa caixa só. E quando vai tirar lá um colarzinho, ele está misturado com brinco, com anel, essas coisas todas. Não é mais ou menos assim? Mas se você tivesse um par de brinco de diamantes, você não ia soltar naquela caixa, não é? Ia ter que ter um lugar especial, um lugar de destaque. Essa é a ideia de honra, é admiração, é ter um lugar especial. O sentido da frase aqui, preferindo-vos em honra, significa literalmente você sair da frente para que o outro seja aplaudido. Então imagina que você está ao lado de uma pessoa e vocês dois estão prestes a receber um aplauso e você se sai aqui de lado e junto com os outros, aplaude essa pessoa. E essa é a ideia de preferir o outro em honra. É tratar o outro com deferência. É tratar o outro como se fosse mais importante que você. E a Bíblia, irmãos, ela vai longe nesse assunto aqui. A Bíblia fala que nós temos que tratar essas pessoas desse jeito, mesmo que elas não mereçam. Mesmo que, humanamente falando, elas não tenham construído nada ou feito nada que mereça com que elas sejam tratadas com essa distinção. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 23, vamos olhar, por favor, essa passagem, só para reafirmar esse ponto de que não há necessariamente a necessidade de um merecimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 23, note aqui as palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra.
O que o apóstolo Paulo, irmãos, está fazendo aqui é comparando os membros fracos da igreja, que ele já havia chamado no capítulo 5 de membros carnais, ele está comparando essa pessoa àquelas partes menos indecorosas, menos percebidas do corpo. E o apóstolo Paulo diz que essas partes indecorosas, ou seja, esses membros carnais da igreja, eles devem sim ser tratados com honra. Portanto, a honra não tem a ver com merecimento, não tem a ver com conquista, não é meritocracia, mas é simplesmente a nossa obrigação de honrar as pessoas antes de nós mesmos. E honrar também não se resume a palavras. 1 Timóteo capítulo 6, a gente tem Paulo desenvolvendo esse assunto, mostrando que honrar não é simplesmente você agradecer, você elogiar. Honrar vai além disso, honrar envolve serviço. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo está dirigindo-se aqui aos escravos, aos cristãos que eram escravos. Haviam muitos destes no primeiro século. E Paulo diz, sirvam aos seus senhores. E ao servir os senhores de vocês, vocês estão demonstrando honra a eles. Vocês estão tratando eles com deferência. Então Paulo aqui não está colocando como condição o fato dessas pessoas merecerem alguma coisa. Afinal de contas, eles eram os senhores que exploravam seus escravos. Mas Paulo diz que a honra se materializaria no serviço. Quem honra, serve. Mesmo que essa pessoa não mereça. Meus irmãos, novamente voltando aqui ao nosso ponto. A igreja de Roma precisava muito ouvir essas palavras. Para o judeu cristão, não havia nenhuma dificuldade em amar de forma afetiva e honrar o seu irmão cristão judeu. Para ele não havia nenhuma dificuldade. O gentio também não tinha nenhuma dificuldade de amar fraternalmente o seu irmão gentio. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que essa relação é uma relação de uns aos outros, é uma relação de toda a comunidade cristã. Os irmãos de Roma precisavam ouvir essas palavras. E, meus irmãos, nós precisamos também ouvir essas palavras. Nós temos que nos arrepender de amar apenas aquelas pessoas que se acomodam à nossa personalidade. Nós temos profundidade de afeto por essas pessoas, nós honramos essas pessoas. Mas nós temos dificuldade de amar e honrar o diferente. De vez em quando nós escutamos isso nos ambientes de igreja. Ah, pastor, esse aqui eu sou meio distante, essa pessoa é meio estranha, se veste assim de um jeito meio esquisito. Outro que fala, essa aqui é uma pessoa chata, ou difícil conviver. Outro que diz assim, pastor é uma pessoa até legal, mas não sabe nada de teologia. A gente já tem o nosso grupinho aqui dos teólogos, né, de plantão, e essa pessoa não sabe nada, é arminiano, pastor, pelo amor de Deus, né, não dá para conviver. Outros que dizem isso, infelizmente, tem crescido nas igrejas. Pastor, não dá para se aproximar, porque não é negro. Não tem a consciência de classe, essa terminologia entrando na igreja é uma destruição. Ou outro dizendo, não, pastor, ele é negro, olha, eu não tenho preconceito não, mas eu fui criado desse jeito, então acho melhor a gente manter uma certa distância. Ou outro olhando, dizendo, pastor, é porque esse irmão é pobre, e ele é inculto, e toda vez que pobre se aproxima da gente, porque está querendo dinheiro. Ou outro dizendo, pastor, é porque ele é rico. Todo rico é arrogante, todo rico é explorador. Ou o jovem olhando para o mais velho, dizendo, pastor, porque ele já passou, uma pessoa que ultrapassada, desatualizada, não sabe nem o que é Instagram, como é que a gente vai conversar? Ou o mais velho olhando para o mais novo, não, pastor, é muito imaturo, criança demais, deixa amadurecer mais um pouco. Irmãos, o ponto aqui é que a igreja não é um lugar de tribos.
É o lugar onde todas as diferenças, e essas diferenças de pessoas, de pensamentos, de temperamento, de cultura, até diferenças econômicas, onde a igreja é o ambiente onde todas essas diferenças são enraizadas, elas são costuradas por esse amor fraterno, esse amor que nos une, esse amor que ultrapassa qualquer barreira. Lá no Salmo 113, versículo 9, fala que no ambiente do povo de Deus, as mulheres estéreis teriam filhos. E se tinha uma classe de pessoas que era altamente discriminada culturalmente no Antigo Testamento, eram as mulheres estéreis. Mas ali o salmista está dizendo que quando elas faziam parte do povo de Deus, ela encontrava família dentro da igreja, ela encontrava filhos dentro da própria comunidade. Em Tiago capítulo 2, versículo 9, ele diz que as pessoas que julgam os outros por causa da sua posição, que fazem distinção na igreja por causa de classe social, de cultura, de posição, seja lá o que for, eles estão transgredindo a lei de Deus e agindo como se fossem juízes. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos cultivar esse amor que Paulo está falando, esse amor fraternal, esse amor que passa por cima de todas as diferenças. Nós temos que nos arrepender disso. Nós temos que nos arrepender de buscar o aplauso. Nós temos que nos arrepender de honrar apenas aquelas pessoas que nós achamos que merecem, que fizeram alguma coisa que nos beneficiaram. Em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo traz uma lamentação para a igreja. Vamos olhar essa passagem. É uma passagem bem interessante. 2 Coríntios capítulo 6, verso 12, Paulo aqui está se queixando da falta de amor dos irmãos. E ele diz assim, capítulo 6, verso 12, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, eu estou aqui de coração aberto para vocês. Eu estou aqui sem reservas, eu estou aqui desarmado, exposto, pronto para amar vocês, pronto para ser amado por vocês também. Mas vocês se limitaram por demais nos seus afetos. Irmãos, nós também fazemos isso. Nós também limitamos as nossas afeições, nós colocamos limites no nosso amor, nas nossas expressões de honra. Então a igreja, o ambiente, o corpo de Cristo, não é o local apenas de você tolerar pessoas, mas é o lugar de você cultivar afetos profundos, amizades duradouras, laços que vão permanecer pela eternidade. Você imagina como foi chocante para um judeu cristão do primeiro século ouvir esse tipo de coisa do apóstolo Paulo? Mas Paulo, como é que eu vou conseguir fazer isso? Olha aí, Paulo, esse gentio vive me insultando, ele faz churrasco de carne de porco toda semana, ele não guarda o sábado. Esse cara é um ceboso, Paulo, ele come todo tipo de coisa, ele não guarda nada, a lei de Deus. Comeu carne de porco, ainda me chamou para comer. Ou o gentio dizendo, pastor, Paulo, não tem quem aguente esses judeus, eles são muito chatos, são cheios de leis, eles não entendem nada da libertação do evangelho, ficam pegando no meu pé porque eu comi ovos com bacon pela manhã. E tudo isso que Paulo está dizendo é para romper com isso. Nós precisamos nos amar com afetos profundos, amar dentro da igreja, nós precisamos preferir os outros em honra em relação a nós. Agora, caminhando para um outro ponto aqui. Talvez, depois de ouvir tudo isso, um judeu cristão ou um gentil, ou quem sabe você, pudesse perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu preciso mesmo fazer isso? Então eu quero, nessa segunda parte, procurar, através da Bíblia, convencê-lo a por que você deve fazer isso. Tá? Em primeiro lugar, você deve amar afetivamente todos os seus irmãos, porque isto é fruto da conversão. Quem se converteu vai amar afetivamente os seus irmãos. A referência é 1 João capítulo 5. Vamos lá. 1 João capítulo 5,
E vocês vão ver que João, ele enraiza a nossa conversão no amor aos irmãos. Coloca como se fosse uma prova. Então, 1 João capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você olha isso aqui e diz amém? Amém. Muito bem. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Jesus Cristo foi o prometido por Deus para resolver de uma vez por todas o problema do pecado? Sim. Ele diz, então, você é nascido de Deus. Isto é, você nasceu de novo. Você é regenerado, você é nova criatura. Aí ele continua. E todo aquele que ama ao que o gerou. Quem aqui no texto é o que o gerou? Ele está falando do próprio Pai. Quem nos gerou, quem nos deu nova vida, quem nos fez nascer de novo, foi Deus. Então ele diz, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem é o nascido aqui que ele está dizendo? São os outros irmãos. Então ele está dizendo, você é regenerado? Se você é regenerado, você ama a Deus. E se você ama a Deus, você ama tudo que Deus ama. Você ama os filhos de Deus, porque os filhos de Deus são amados por Deus. Vocês são uma família, vocês são filhos de um mesmo pai. Então João está dizendo que o afeto por Deus produz afeto pelos filhos de Deus. Não sei se você percebe, mas isso aqui joga você contra a parede. Deixar de amar alguém da família da fé não é coisa simples, não é um detalhe. É algo que vai na raiz da sua conversão. Tem algo errado com você se isso não está acontecendo. Talvez você esteja talvez o seu amor por Deus não seja um amor verdadeiro, ou quem sabe não seja um amor profundo, ou quem sabe você talvez nem seja convertido. Esse é o ponto do apóstolo João. Então veja porque é tão urgente você produzir e deixar que o Espírito Santo gere no seu coração afetos profundos pelos seus irmãos, porque isso é o natural, isso é a marca de quem foi gerado de novo pelo Espírito de Deus. Esse é o primeiro motivo. Eu acho que eu poderia parar só aqui, esse já é mais do que suficiente. Mas a Bíblia coloca outros. Um outro ponto que eu acredito que vem para somar essa justificativa do porquê temos que amar os nossos irmãos, é porque isso fortalece a família. Se existe algo que fortalece uma família, humanamente falando, é o amor entre eles. Esse amor afetivo, que produz cuidado, que produz interesse, que procura auxiliar. Então, quando você ama afetivamente os seus irmãos, você está ajudando a confirmar a identidade daquela pessoa dentro da igreja de Deus. Às vezes ela não tem ninguém fora da igreja. Às vezes é uma pessoa sozinha. Às vezes é alguém que perdeu pai e mãe, mas quando entra dentro da comunidade da fé, essa pessoa encontra muitos pais e muitas mães, como Jesus disse que aconteceria com todos aqueles que o seguissem. Essa pessoa não tem irmãos, ela é filha única, mas quando chega dentro da igreja, ela encontra outros irmãos, ela é uma pessoa viúva, mas quando ela chega dentro da igreja, ela encontra pessoas que vão cuidar dela como se fossem filhos. E é nesse ambiente, irmãos, que a família da fé vai sendo fortalecida e o Senhor Jesus Cristo, ele vai fortalecendo os irmãos com o amor dele que flui através de nós. Então a família é fortalecida. Paulo falou em 1 Coríntios 14, 26, que tudo que for feito na igreja tem que ser para edificação. O amor edifica. O amor constrói. O amor solidifica a família da fé. Em terceiro lugar, nós temos que fazer isso porque isso exibe o caráter e a glória de Deus em nós. Se você quer ser parecido com Jesus Cristo, exerça amor fraternal. Efésios 4, verso 32. Vamos olhar essa passagem. Efésios capítulo 4, verso 32.
Nesse versículo aqui, Paulo diz o que você tem que fazer e depois ele diz por que você tem que fazer. Então, quando a gente está lendo aí o versículo, tente identificar essas duas chaves aqui. Primeiro ele diz o que você tem que fazer e depois ele diz o porquê. Então, no verso 32 ele diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em outras palavras, por que eu tenho que ser bondoso, perdoador, pacificar, perdoando? Por que eu tenho que fazer isso? Paulo disse, porque Cristo fez isso com você. Então, por que eu sou chamado a doar ternura para os meus irmãos? Porque Cristo é eterno comigo. Porque eu sou chamado a ser afetivo, acolhedor com as pessoas. Porque é assim que Jesus Cristo me trata. E nesse ambiente, irmãos, Cristo, ele é sentido, ele é percebido de um modo concreto dentro da igreja. Nós saímos do âmbito das palavras. E nós vamos mostrando Cristo através das nossas ações, acolhendo essas pessoas, aproximando essas pessoas, perdoando essas pessoas, amando afetivamente essas pessoas. Então é uma forma de você mostrar Cristo. E uma outra, você tem que amar afetivamente, porque isso atrai o mundo incrédulo para o Senhor Jesus Cristo. É uma forma de evangelismo. É uma forma de fazer missões. O próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 5. Vamos olhar essa passagem. Mateus capítulo 5, verso 16. Ele está terminando aqui as bem-aventuranças. E ele diz assim, ó. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele diz que a luz de vocês brilhe. Essa luz equivale às boas obras, que ele falou no mesmo verso. Então a nossa luz brilha quando nós temos generosidade, ternura, perdão, simplicidade, acolhimento. Ele diz que nós brilhamos para esse mundo quando nós vivemos assim. Irmãos, pensem só nisso. Nós vivemos hoje em uma sociedade dividida. Isso está no mundo inteiro e no Brasil está crescendo cada vez mais. Nós temos classes que estão em conflito. Mulher com homem, branco e negro, rico e pobre, nordestino e sulista. Nós temos aquilo que se convencionou chamar hoje de polarização. Agora você imagina um incrédulo olhando para dentro da igreja. E ele chegando no nosso meio, ele não vê esse tipo de coisa acontecendo. Ele vê que os irmãos formados, cultos, eles se relacionam afetivamente pelos irmãos incultos. Você imagina um irmão, eu li isso uma vez num livro de aconselhamento, eu fiquei encantado, que esse pastor disse que viu na igreja dele isso acontecendo, que era um irmão que era muito pobre mesmo, mas era muito dedicado, muito fervoroso, muito espiritual, que cuidava da família dele, formando Cristo na casa dele, e havia um outro irmão na igreja que era um irmão rico, poderoso, que tinha muitos bens, só que ele vivia um casamento destruído, e esse irmão rico procurou esse irmão pobre para se aconselhar. Irmão, me ensina aqui como eu amo minha esposa, me ensina como eu devo cuidar dos meus filhos. Irmãos, essas coisas acontecendo na igreja chocam o coração dos incrédulos. Imagina os irmãos que são negros e os irmãos que têm aquela ascendência europeia, cabelo loiro, olhos azuis, eles convivem juntos, um vai para a casa do outro, os filhos brincam, os filhos crescem e até se casam entre eles, porque não existe esse tipo de coisa. E Jesus está dizendo que quando as nossas obras desse tipo brilham diante dos homens, Deus vai ferir a consciência dos incrédulos e eles verão em nós aquilo que eles não são, e eles vão se prostrar diante de Cristo e se converter a Ele. É por isso que nós temos que ter esse empenho.
É por isso que nós temos que ter um coração determinado a amar a todos de uma forma fraternal, porque isso é uma forma poderosa de pregar o evangelho. Então, todas essas razões que nós colocamos aqui, elas são mais do que suficientes para você se fortalecer em Deus e dizer, Senhor, de hoje em diante, eu quero amar meus irmãos dessa maneira aqui. Bom, a última parte, e com essa parte eu vou encerrar. Como fazer? Talvez você ouviu e, ok, pastor, muito lindo essas coisas todas que a Bíblia diz. Agora, como? Como é que eu posso fazer isso? Então aqui eu quero tentar desenvolver um pouco essa ideia, tá? Como é que eu posso ter uma afeição por quem eu simplesmente não gosto? Como é que eu posso honrar uma pessoa que faz coisas desonrosas? Então nós já falamos que você deve lembrar que essa atitude de amar, ela é fruto da conversão. Isso aqui não é opcional, são ordens que Deus está dando para a gente. Então você precisa orar, se arrepender e se alimentar com a palavra de Deus até que isso seja formado na sua alma. Mas deixa eu dar aqui alguns conselhos práticos. Como é que você pode começar a educar o seu coração nessa prática do amor fraternal? Pelo menos preparando o solo da sua alma para essa planta crescer. Primeiro, lembre-se que seus irmãos são imperfeitos, mas eles são filhos de Deus, que é também seu Pai. Então você pode olhar para essas pessoas e, ao olhar para elas, sempre pregar para si mesmo que são seus irmãos para sempre. São a família que Deus me deu. É a família que vai permanecer eternamente. De repente, alguém que você convive hoje, que você chama de irmão, que é irmão sangue, carnal, esse irmão não vai estar com você na glória. De repente, pode ser que isso aconteça. Mas essa pessoa que se senta ao seu lado no banco, domingo após domingo, que às vezes é difícil, que às vezes é um ser meio irritante, e que às vezes faz alguma coisa que te deixa meio aborrecido, essa pessoa foi salva pelo sangue de Jesus. Tem sangue de Jesus naquelas pessoas. Você precisa educar a sua alma a pensar que Cristo perdoou todos os pecados das pessoas que estão te ferindo. Então, o exercício aqui espiritual é você tentar olhar para essas pessoas a partir do que elas são em Cristo Jesus, do que olhar para essas pessoas a partir do que elas fazem para você. Então não se trata do que fazem, mas diz respeito ao que são. Elas são de Jesus, e você pode olhar para essa pessoa e dizer, é precioso, sangue foi derramado por essa pessoa. Deus considera essa pessoa de um valor significativo. Deus honrou essa pessoa dando salvação para ela. E se Deus trata essa pessoa com deferência, por que eu vou tratar com desprezo? E a partir dessa mentalidade espiritual que vai sendo construída no seu coração, o afeto vai brotando. Um segundo conselho. Em meio aos defeitos dos seus irmãos, procure as evidências de graça. Toda pessoa que foi realmente convertida ao Senhor Jesus Cristo possui alguma manifestação de graça. Então você pode olhar para aquela pessoa difícil, que às vezes irrita você. Mas você tentar buscar dentro daquela pessoa onde a obra transformadora do Espírito Santo se manifesta. Você vê dentro dessa pessoa aí tem um tesouro no vaso de barro. Isso, irmãos, é uma forma de honrar a Deus. Às vezes nós desonramos a Deus quando nós apenas olhamos os defeitos da pessoa. Quando você é uma pessoa excessivamente crítica aos seus irmãos e você só é capaz de olhar o que elas possuem de negativo, você está desonrando o trabalho de Deus, porque Deus colocou tesouro naquela pessoa, a obra do Espírito Santo ali, a manifestação da graça divina. E quando você está
deixando de reconhecer que essa pessoa possui algo precioso dentro dela, você está desonrando a Deus e fazendo o trabalho do diabo. Veja que coisa terrível é isso. Então você pode, de hoje em diante, tentar mudar um pouco o seu foco e olhar para a graça. Onde é que está o sinal de graça ali? Onde é que está a obra do Espírito Santo? Senhor, me mostra. E a partir do momento que você conseguir passar por essa primeira barreira do velho homem e enxergar ali o Espírito de Deus operando, o novo homem sendo formado naquela pessoa, você vai ver que essa graça de Deus vai começar a fortalecer suas afeições. Terceiro lugar, ajuda você desenvolver afeto pelos seus irmãos quando você passa a recordar quem era você antes de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Vamos olhar essa passagem. Isso aqui é uma passagem que a gente precisa voltar de vez em quando para ela. Isso aqui é o antídoto do nosso orgulho, né? O dia que você estiver se sentindo meio arrogante, se sentindo bom demais, aí você vem tomar uma injeção de Efésios capítulo 2, versículo 12. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que coisa interessante. Então, a hora que você começa a olhar demais os defeitos das pessoas e isso produzindo no seu coração uma certa elevação, e você começa a olhar para aquela pessoa e dizer, eu não faço isso que a pessoa faz, né? Quase fazendo aquela oração do publicano, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou que nem essa pessoa aqui. Aí vem para Efésios 2. Efésios 2, 12 na veia. Naquele tempo você estava sem Cristo. Um dia eu vivi sem Cristo. Um dia eu era um estranho, que eu estava distante do pacto com o Senhor Jesus Cristo. Eu não tinha esperança. Eu estava sem Deus. Sabe o que isso vai mudar no trato com as pessoas dentro da igreja? Isso aqui é muito prático. Então, primeiro, quando você for receber alguma injúria de algum irmão seu, você se desentender com algum irmão seu, e de repente você ouvir uma coisa que você não gostaria de ouvir, Efésios 2,12 vai te ajudar a pensar o seguinte: essa maneira indigna que eu acabei de ser tratado por esse irmão, por essa irmã, é muito menor do que eu mereço. É muito menor do que eu mereço. O que é que eu merecia? Eu merecia a condenação. Eu merecia a ira de Deus. Eu merecia o inferno de tormentos. E isso que essa pessoa fez contra mim foi muito pouco. Foi muito pouco comparado ao que eu conhecia. Uma vez eu não gosto muito de ficar usando casos pessoais como exemplo. Mas uma vez eu recebi uma fala de alguém dizendo, pastor, eu fui em tal canto e alguém falou isso do senhor. Disse que o senhor não é essa Coca-Cola toda. Eu digo, eu até gostaria de ser uma Coca-Cola, né? A irmã Glaucia, que estiver ouvindo aí, que desconsidere o que eu estou falando. Mas uma coisa que me veio à cabeça, eu estava na época pregando em Efésios, e foi uma coisa que me veio à cabeça. Eu falei, se essa pessoa me conhecesse melhor, ela ia ter mais coisas para falar de mim. Ela só falou isso para você porque ela me conhece bem pouquinho, porque se ela morasse dentro da minha casa, ela teria muito mais coisas para falar a meu respeito. Então, meus irmãos, nós precisamos desenvolver esse tipo de mentalidade. É você olhar para uma pessoa que é difícil, para uma pessoa que às vezes te causa dano, para uma pessoa que às vezes te causa que se tornou um tipo de um desafeto para você, e você olhar assim, eu não merecia a afeição de Deus, Deus se afeiçoou de mim, eu não merecia a posição que Deus me colocou, Deus me deu, e eu amo essa posição que eu estou hoje, e se Deus me tratou assim, se Deus me tratou com perdão, por que eu vou tratar o outro com amargura? Se Deus me tratou com amor, quando
quando ele deveria derramar a sua ira sobre mim? Por que que eu não vou derramar amor também sobre aqueles que não merecem? Se Deus me colocou numa posição de honra, quando eu não merecia honra nenhuma, por que que eu não posso honrar também a quem não merece? Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, a humildade é o solo fértil onde a semente do amor fraternal cresce. E é por isso que nós precisamos de passagem como essa. Então é isso que o apóstolo Paulo traz hoje para nós, em Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Para terminar, eu queria lembrar vocês que esse amor, ele brota no coração daquelas pessoas que foram objetos das misericórdias de Deus. Eu já falei para vocês em semanas passadas que o versículo 1 e 2 do capítulo 12, eles regem tudo o que acontece aqui no restante do capítulo. Então, se você é alguém que foi objeto das misericórdias de Deus, se Deus derramou a misericórdia dele sobre você plenamente, se você é uma pessoa que está tendo a sua mente transformada pela ação do Espírito Santo todos os dias, conforme diz o verso 2, você vai poder amar desse jeito. E você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você pode aprender a amar desse jeito também. Basta você vir se prostrar diante de Jesus Cristo, basta você vir a Ele e confessar os seus pecados, dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero experimentar esse amor, eu quero aprender a amar desse jeito, me salva, perdoa os meus pecados, e Jesus Cristo vai transformar você. Irmãos, queridos, essa semana vamos fazer essa oração ao Senhor. Deus, destrave os meus afetos, destrave, nos dê esse coração como o de Paulo falando aos Coríntios. Nós estamos com a alma aberta, mas vocês estão limitados nos seus afetos. Nós não queremos viver assim. Então você pode orar a Deus hoje e pedir isso: Senhor, destrava o meu coração, destrava os meus afetos, me enche com o teu amor, me ajude a ter essa experiência de dividir com aquelas pessoas que eu acho que não mereçam esse amor afetuoso, generoso, carinhoso, acolhedor, do mesmo jeito que o Senhor fez comigo. E quando você fazer isso, você está sendo igual ao Senhor Jesus Cristo. E essa é a maior bênção que pode acontecer na sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele encha o nosso coração de amor, para a glória dEle. Amém. Vamos orar e vamos suplicar ao Senhor que Ele nos dê desse amor. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Que amor grandioso é esse do Senhor. Que amor profundo. Que amor acolhedor, perdoador, bondoso, dedicado, que serve, que se sacrifica. Te agradecemos, ó Deus, por todo esse amor que foi derramado em nossa vida, que fez com que o nosso Senhor Jesus Cristo saísse da posição digna da sua glória e viesse assumir a posição de servo nesse mundo. Que levou ele às últimas consequências, padecendo na cruz, em nome do amor. Olhando, Senhor, esse exemplo, hoje nós nos sentimos constrangidos, porque o nosso amor é limitado. Os nossos afetos são travados. Nós temos dificuldade de amar quem é diferente, quem não se acomoda à nossa personalidade, pessoas que têm cultura, posição social, econômica, familiar, diferente da nossa. Nós te pedimos perdão por isso, Pai. Nós pedimos perdão pela própria realidade do nosso país, que dividiu as pessoas em categorias, que deixou de ver e perceber que todos nós somos seres criados à tua imagem e semelhança, apesar de distintos. E hoje, Senhor, a tua igreja é o único lugar onde essa realidade de que todos somos um pode ser vivida e experimentada verdadeiramente. Nós chegamos aqui para pedir perdão ao Senhor por todas as vezes e por todas as ocasiões
que nós não temos amado como o Senhor ama. E suplicamos que, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, o Senhor destrave os nossos afetos. Nos dê esse coração aberto, cheio de ternura, de acolhimento, que está pronto a servir, honrar, colocar em posição de destaque todos aqueles que foram amados por Ti. Senhor, nós Te amamos e nós pedimos que o Senhor nos ajude a amar os nossos irmãos. É a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.